Estamos de volta, Família Projeto de Deus, hoje conversando sobre os medos dos nossos filhos. E a gente está aqui com a Maristela, com a Viviane e com o Paulo. A Maristela já esteve outras vezes aqui no nosso programa e é sempre uma alegria recebê-la. A Viviane você conhece, a Viviane é apresentadora aqui da casa também, do programa Na Verdade. E o Paulo é que está estreando hoje aqui com a gente, né, Paulo? E nós da Associação do Senhor Jesus trabalhamos todos os anos, todos os dias, o tempo todo, a serviço do Reino de Deus. Nossa missão é evangelizar e levar a alegria de ser dele para todos os corações. Por isso, faça parte da família Associação do Senhor Jesus. Torne-se um sócio. Junte-se a nós nessa linda missão de anunciar que somos dele. Além de você evangelizar com a gente, todos os meses você recebe este alimento espiritual, que é a revista Brasil Cristão. E tem mais. De 3 a 19 de fevereiro, você que abraçar essa missão com a Associação do Senhor Jesus, irá concorrer a esta imagem de Nossa Senhora de Lourdes, mais o livro da irmã Luísa, Na Presença do Senhor. Você que já é sócio fiel e quer concorrer a uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, mais o livro da irmã Luísa, ligue para nós agora e peça para participar do sorteio. No dia 19 de fevereiro, durante o programa A Associação Precisa de Você, nós iremos sortear, abençoar e consagrar a sua família a Nossa Senhora de Lourdes. Isso mesmo, dia 19, a partir das 19 horas, inclusive nesse dia nós não teremos o programa Família Projeto de Deus, pois toda a associação vai se reunir em oração com um programa todo especial. A Associação Precisa de Você, um programa inteiro dedicado aos sócios que acompanham essa obra de evangelização e que querem nos ajudar a alcançar nossas metas. Dia 19, então, quarta-feira que vem, a partir das 19 horas. Não perca. E a gente tem algumas mensagens chegando aqui de WhatsApp. Queria que vocês colocassem aqui na... Ah, está aqui. Essa mensagem da Luciana Silveira, de Campinas. Minha filha completou 2 anos agora, dia 21 de janeiro. Antes dela completar 1 ano, já foi para o quartinho dela e não me deu trabalho nenhum. Mas agora, depois que vomitou no berço, não quer dormir mais lá. Todas as vezes que tento colocar, ela provoca o vômito, não sei mais o que fazer. Ela pega no sono na minha cama, depois coloco ela no berço. Está aí a mensagem da Luciana Silveira. E aí, Maristela, como é que a gente pode ajudar nesse caso? Algumas causas, né, nessa idade, porque ela ainda é muito pequena para que ela possa, às vezes, identificar de fato o que aconteceu. Às vezes, aquela sensação horrível dela ter visto aquilo, daquele mal-estar, pode ter gravado para ela que aquele lugar não é um lugar bom, que aquilo ali vai continuar sendo assim. O que não é verdade. Então, às vezes, alguns atrativos do tipo, olha, que legal que a mamãe comprou esse outro bichinho para pôr aqui no seu berço, olha que bacana, a gente pode pôr esse novo travesseiro, a gente pode trazer coisas que sejam atrativas para a criança. São os pequenos amuletos que, às vezes, a gente utiliza para que essa criança possa gostar de novo daquele ambiente, para que ela possa se sentir acolhida de novo naquele ambiente. Então, o que a gente pode experimentar? Ah, ela dorme na minha cama, depois ela vai. Hoje, a mamãe vai vir dormir aqui com você. São pequenas coisas que podem alterar esse panorama que ela tem no momento. Então, a gente tem que trabalhar. E uma das coisas que eu digo sempre é assim. Às vezes a gente fala assim, ai, eu já fiz várias coisas. A gente tem que fazer as coisas com insistência. Porque quantas vezes a gente repete o nome da gente até a criança aprender a falar o nome da gente? E aí, às vezes, numa dificuldade, a gente fala, eu já tentei 2, 3, uma semana e não funcionou. Então, é tentar com uma certa insistência. Vamos mudar as coisas do quarto de lugar, vamos fazer com que ela, vamos organizar você mesma. Olha, você gosta desse bichinho? Vamos colocar ele para dormir hoje com você? De trazer para ela alguns amuletos, que é o que eu falo assim, às vezes a criança tem medo de alguma coisa, mas ela gosta de um determinado bichinho, ela gosta de alguma coisa, tentar adquirir a confiança dela através desse personagem para que ela se sinta segura novamente. E até, Luciana, eu penso assim, fora até do horário de dormir,
né? Então, à tarde, vamos brincar no seu quarto, olha o seu berço, vamos colocar seus bichinhos para nanar, você não quer nanar com a sua boneca? E assim, fazer daquele lugar, voltar, né, para ela, que é um lugar de paz, é um lugar de descanso, né? Eu acho que são essas tentativas. São essas tentativas de resgatar o lugar. Porque, às vezes, até a gente mesmo fala, a gente fica tão focado naquilo, desde aquele dia ficou isso, assim. Então, a gente também precisa quebrar isso. Falar, olha, eu tive um episódio ruim naquele dia e eu preciso resgatar. Então, vamos resgatar contando uma história, vamos resgatar pondo uma musiquinha, colocando o mobile para funcionar, aqueles que tocam música, para que a criança veja naquele lugar algo atrativo novamente. Tá, e sempre com muita paciência, né? Muita paciência, perseverança. E a gente no intervalo, a gente estava conversando aqui, né, Paulo, sobre a gente às vezes olha os filhos, eles está tudo perfeito, está tudo em ordem, está tudo a segurança plena, mas eles têm medo, né? E aí você estava contando aqui de alguns episódios com filhos. Pois é, nós tivemos um episódio, Carlão, com a nossa filha mais velha. Ela tinha por volta de uns 2, 3 anos, nós fomos fazer um passeio, coisa comum da família, fomos a um parque temático. E aí, chegando ao parque temático, ela viu os brinquedos, até ok. De repente, começaram a aparecer os personagens desse parque temático, para agradar ali. Simplesmente, ela entrou em pânico, se agarrou nas minhas pernas aqui e não tinha sossego mais. Tentamos acalmá-la, tiramos um pouquinho da presença daqueles personagens para tentar acalmá-la. Mas, assim, o que era para ser um passeio naquele dia, um passeio de domingo, vamos dizer, você vai a um parque temático, se tornou alguma coisa dolorosa para ela. Então, assim, primeiro, acalmamos, né, vamos tentar resolver. Só que aí nós percebemos que isso continuou depois em outros episódios. Ela já não podia mais ver festinha de aniversário que tinha um palhaço. A pessoa estava fantasiada, simplesmente era um problema gravíssimo. Então, Papai Noel em shopping. E a gente ficava tentando lembrar, Maristela, será que teve algum episódio, né? O que aconteceu para desencadear isso? Até hoje nós não descobrimos o que foi que aconteceu. Durou aí, acho que uns 3 anos ela teve isso. Teve com a Emília na escola, era um dia das crianças, uma professora muito querida dela. A Emília, personagem do Sítio do Monteiro Pica-Pau Lobato. Amarelo. A professora se fantasiou de Emília, tudo bonitinho, ela se recusou a entrar na escola. Mas tem várias crianças que têm esse medo de personagem, né? Que a um primeiro momento eles assustam de ver, não estão acostumados, né? Eu acho que é o novo, aquilo se mexe, aquilo é enorme para eles, né? Que são pequenos. Eu acho que tem várias crianças que têm esse medo, né? Eu estou lembrando, mas aí foi uma maldade que eu fiz. Já era meu mais Deus. crescidinho. E eu estava numa fazenda com um amigo bem no interiorzão aí do estado de São Paulo. E aí eu pus a máscara, aquela época era novidade, não tinha máscara como a gente tem hoje, né? Em qualquer lugar aí tem. Mas eu pus a máscara, que foi comprada no exterior, e fui lá bater na porta da casa do caseiro. E a filha do caseiro abriu. Nossa. A máscara era do quê? De um monstro. Gente. E ela abriu e ela correu e se trancou no banheiro e tiveram que chamar o pai e a mãe que estavam trabalhando, tudo para destrancar a menina do banheiro, que ela não parava de chorar lá dentro. Então isso aí foi uma maldade minha, já confessei, já estou perdoado, então essa menina teve uma causa aparente, né, para ela ter evidente ali, aquilo causou insegurança nela e causou medo. Mas às vezes não tem isso, né? Mas a gente não sabe importante de onde vem assim, isso. a gente precisa tentar detectar da onde saiu o medo. Então assim, não tem empatia com personagem, com gente fantasiado. E aí a gente se policiar para a gente não ser insistente. Nossa, eu fiquei um tempão nessa fila para tirar foto com o Papai Noel, você tem que ir. E a criança está berrando, a criança está chorando. Por quê? Porque ele está sinalizando que ele não gostou daquilo, que aquilo não faz bem para ele. Então, o respeitar o outro, entender assim, é o limite dele, tem alguma coisa aqui que não agradou a ele. Então, tá bom, não vamos tirar foto, tá tudo bem. Porque se você passa isso, de repente é um episódio esporádico que vai passar. Se você acentua que nem assim,
assim, não, solta, a gente pagou, você tem que ir no parque, você tem que aproveitar, você tem que pegar. Vai com o personagem, às vezes ele cria aquela aversão que aí vai ser para a vida. Então, em alguns casos, a gente consegue, através dessa detecção, desse diálogo, da gente usar algumas estratégias, a gente consegue resolver. Outros casos, está muito difícil, eu já tentei algumas formas que não deram certo. É muito importante a gente procurar um profissional da área, porque às vezes é aquela receita assim, que não funcionou da minha maneira. E aí o profissional vai detectar assim, olha, talvez se você fizer dessa outra forma, talvez se você... Porque às vezes a gente faz as coisas de uma maneira tão automática que a gente não percebe que ao invés da gente estar ajudando essa criança, você está reforçando o medo dela, a insegurança dela. Porque a gente sempre fez isso dessa forma, por que agora não vai fazer? Porque em algum lugar, pode não ter sido junto com você, ela pode ter ficado, por exemplo, na escolinha, aconteceu alguma coisa que causou medo nela. E tem idade que você consegue tirar isso da criança. Conta para mim o que aconteceu, qual que foi o problema. Aconteceu alguma coisa diferente hoje na escola? Você já viu esse personagem em algum lugar? Tem coisas que você consegue tirar da criança, tem coisa que você não consegue pela idade, pela circunstância que ela passou aquilo. E a gente tem que lembrar que a criança é uma pessoa diferente da gente. Exato. E ainda mais em idade diferente, em experiência diferente e tudo. E tem também a imaginação da criança, que é bem diferente da nossa também, né? A noção de realidade. E a gente tem um WhatsApp chegando aqui da Jusicleide falando justamente sobre isso. O meu filho tem medo do escuro, mas eu acho que é a imaginação dele. Porque desde que era bebê, ele dormia com a luz acesa de noite. Obrigado, Jusicleide, pela mensagem. Então aí entra, será que ele está imaginando que exista alguma coisa no escuro? Então, dependendo da idade, porque ali a Jusicleide não colocou a idade do filho dela. Dependendo da idade, você consegue estabelecer um diálogo e entender assim, o que você acha que acontece quando a gente apaga a luz? Vamos apagar a luz junto para a gente ver? Para você se sentir mais seguro? Porque às vezes você consegue extrair isso da criança e até ajudar a criança. E, de repente, olha, ele dorme com a luz acesa, mas isso não é uma coisa que atrapalha ele. Como a gente comentou, de repente cada criança é uma. Ele dorme com a luz acesa, mas ele consegue tirar isso numa boa. Eu deito, a hora que eu estou cansada, a luz pode estar acesa, eu durmo e depois ela consegue apagar essa luz ou não? Deixa eu só te interromper, porque a nossa diretora está falando aqui que ela disse que tem 9 anos. Ele já tem 9 anos. Então dá para estabelecer já esse dá para a diálogo gente estabelecer mesmo. esse diálogo, tentar descobrir o que você acha que acontece no escuro, o que você acha que acontece se você apagar essa luz. Quando as crianças são um pouco menores e que elas estão reconhecendo o território, às vezes a gente faz dinâmicas com elas, que são coisas que aparentemente são simples, mas você dá um barbante na mão da criança e fala para ela, vamos estabelecer então a sua confiança? Você vai lá para o seu quarto, se você sentir alguma coisa, você puxa o barbante. Que legal. São pequenas dicas que assim, ele puxa o barbante e fala, tô aqui, tô sentindo que você tá puxando o barbante. É uma dica assim, é lúdico, é esporádico, não é necessariamente na hora de dormir, porque aí gera um pânico assim, não, e se você dormiu e ela puxou o barbante, você não sentiu? Mas no sentido de que você vai estabelecer uma relação que através do lúdico, essa criança vai passar a se sentir segura. Você percebeu que eu tô aqui? Dá uma olhada, se você for no banheiro e me chamar, eu te escuto. Aí, com o tempo a gente fala, não, hoje a gente vai brincar do barbante imaginário, então você vai até lá ao banheiro, você vai até o seu quarto, pode me chamar que eu tô aqui. E aí você vai estabelecendo relações de confiança com essa criança. Às vezes, na idade desta criança, não estou dizendo que é o caso dele, mas o que a gente precisa ver, às vezes eu tive uma perda significativa, às vezes alguma coisa, eu escutei um barulho quando apagou a luz. Então, são coisas que a gente precisa conhecer para que a gente possa ajudar. Às vezes, nem sempre é só o fato da escuridão, é o que essa escuridão acompanha nessa criança. Eu tenho até uma amiga essa semana, estava conversando, que o filho tem medo de escuro. Então, ela falou para ele, fecha os olhos agora. Como é que tá? Ficou escuro? Ficou escuro? Então, o que você vê no escuro? Você está com o olho fechado, está aqui com a mamãe com o olho fechado. Então, agora abre o olho.
É a mesma coisa, o escuro não. É que a gente imagina, eu até hoje, se eu ponho a mão assim para baixo da cama, eu já tiro assim, porque dá a impressão que alguém vai puxar minha mão. Eu tenho a mesma sensação. A mesma. Sei, assim, parece que tem. mesma. Eu sei que não E tem. olha, você leva uma vantagem, porque você dorme acompanhada com uma pessoa do seu lado. Imagina a Isso. criança que está dormindo Pois Que sozinha. está sozinha, exatamente. É mais, Então, é mais terrível. é mais Sabe o que eu fico traumático. pensando também? Dependendo, não tem como a gente não pensar nisso. A que essa criança está sendo exposta na internet, na televisão, nos filmes que está assistindo, né? Porque às vezes tem algum irmão mais velho em casa, ou às vezes os pais assistem coisas que são inadequadas para essa criança, que a gente nem se dá conta de que é inadequado, Sim. porque é um conteúdo adulto normal. Mas, de repente, uma violência que para aquela criança que talvez seja mais sensível, aquilo pega um pouco, né? Então, eu acho que o importante é a gente tentar conversar, né, Maristela? Para tentar ver se a gente consegue entender com essa criança e sempre com esse respeito, né? Esse respeito do medo, né? Exato. Vocês, como pais, vocês estão atentos à classificação etária, a faixa etária para um determinado programa? Para tudo, Carlão. A gente tem em casa, os menores não têm celular, mas tem o iPodzinho com bloqueio parental, de acordo com a classificação etária. Aí os mais velhos, quando estão assistindo alguma coisa, falam, os pequenos não podem vir porque a gente está assistindo com classificação superior. A gente faz assim todo esse acompanhamento e explica para eles. Eles falam, mas o fulano, a mãe deixa, mas eu não sou, o fulano não é meu filho, eu não sou a mãe do dele. fulano. Sim. Né? A gente tenta, porque a gente diz, há um motivo para isso. E quando querem muito, a gente tenta assistir antes ou conversar com quem assistiu para entender o que acontece naquele filme que, de repente, está com a classificação. Tem cenas violentas, tem isso, tem aquilo. Mas a gente procura, assim, até para evitar essas situações também, né? Desse medo desarrazoado. Com todo esse aí. cuidado, a gente já corre riscos, né? Porque eu lembro mais uma vez, o Davi, né? Quando ele era pequenininho, eu cheguei do trabalho um dia e ele lá em cima, a televisão ligada, a Silvia em casa preparando alguma coisa, e ele estava assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum, que a gente gostava e assistia e tudo. E ele devia ter uns 2, 3 anos. E ele chorando, 2 anos. Menos, Quase 2 anos. E ele chorando, esgoelado, Davi, o que foi, Davi? O meu. E ele falou, mas o que é o meu, Davi? Assistindo, a hora que eu comecei a ouvir o choro dele, achei que ele estivesse assistindo algum filme de terror, alguma coisa, né? Era o Castelo Rá-Tim-Bum e tinha lá um personagem que falava, esse castelo será meu. Ele morria de medo do meu. Aquilo lá para ele era um monstro terrível, né? Que era o cara que queria ficar com a posse do castelo. E ele era malvado mesmo. E era apropriado para a criança, mas é importante estar junto, né? Mesmo nisso. É aquilo que você falou, uma dica boa. Se você não assistiu, não conhece, conversa com alguém que tenha assistido, que conheça, né? Porque às vezes é apenas uma insegurança. Só que se a gente não trabalha essa insegurança, o medo de ontem é a insegurança que gerou hoje e é o pânico que gerou amanhã. Porque daí vai criando uma fobia, porque daí assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei ficar aqui. Então assim, a gente tem que ir trabalhando isso e procurar sempre, através do diálogo, do lúdico, dos coleguinhas. Uma coisa que vocês comentaram que é muito importante, por mais que a gente cercie isso, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje alguns pais, tá só assistindo um videozinho aqui no celular. Muitas coisas que às vezes são postagens, são vídeos inadequados, alguma coisa, eles geram nessa criança uma informação distorcida e aquilo gera um medo nele. E o medo reflete aonde? Por que a gente fala, é difícil às vezes essa coisa do pôr no quarto para dormir sozinho? Porque é a hora que ele está se autoafirmando enquanto pessoa. Eu tenho que vencer o meu medo. E aí, para o adulto, parece muito simples. Gente, mas eu durmo sozinho, mas está seguro, mas a porta está fechada, a janela está fechada, nós moramos no 10º andar, não tem perigo. A banalização do medo dele, o fato de que, já cansei, chega dessa história, vai dormir. É isso que, ao invés de contribuir para a gente achar um caminho, achar uma libertação desse medo, a gente acentue isso. Você está falando de fobia
Medo, pânico, você usou três porque na palavras, verdade são o que vai diferentes. acontecendo? Nesse primeiro momento, eu tenho medo e eu tenho uma superação desse medo. Se eu não, se eu simplesmente banalizar, isso é assim, vai crescer, vai passar, vai... Mas alguns medos, quando ele começa a causar algumas sensações do tipo, a criança perde a cor, dá uma taquicardia. Então, assim, ele tem medo de uma determinada coisa. Não adianta eu colocar e falar, você está vendo, não tem perigo nenhum, olha o negócio aqui. Se a criança começou a sentir reações físicas, é sinal de que aquilo já está virando uma fobia, já está virando um pânico. Então, é a hora que a gente tem que parar o que está fazendo e tratar. Então, assim, vou levar no psicólogo, Porque vamos senão procurar. E não é piora a tratar só a tendência. criança, é tratar o meio em que ela vive. Porque, às vezes, na sua casa, a relação é muito tranquila. Mas aí você, de repente, divide a guarda dessa criança com uma outra pessoa. O que está acontecendo? Vamos investigar. Não, porque aqui aparentemente está tranquilo, mas está aumentando a insegurança, está com medo, está acontecendo essas outras coisas. Então, coisas que para eles podem parecer, ai, quebrou, que nem assim, ai, o meu. Ai, que bobagem, é o filme. Não, ai, que dó. Mas ele não vai conseguir pegar o castelo, fica despreocupado, o castelo está seguro. Passa uma mensagem e não ignore aquilo que ele está vivendo. Porque para ele é sofrido, imagina. É um sofrimento. Ele está sofrendo. Eu fui assistir outro dia aquele filminho Up, que é uma graça, o velhinho, tal. E só que ele começa muito triste, porque tem a história de amor do velhinho com a velhinha, a coisa mais linda, e a velhinha morre. E o velhinho fica nervoso, tal, porque querem tirar a casa dele, e ele saiu lá fora, deu uma bengalada na pessoa que queria destruir a casa e a pessoa desmaiou, passou mal. E eu estava assistindo junto com a minha neta. A minha neta começou a chorar, mas por quê? Não, porque ele deu uma bengalada e machucou o moço. E não teve jeito, tive que parar o filme, que aí que ia começar a parte engraçada, do menininho e tudo mais. Mas eu precisei parar o filme, assim, porque ela não parava de chorar, sabe? Ela ficou realmente chocada. Hein, Paulo? Eu acho que o filme que eu escolhi não foi adequado. Olha, acho que realmente não foi a melhor opção, viu? Porque acho que mexeu com toda a tristeza daquele começo dele. Pois é, ela se envolveu demais no começo. história. E a parte engraçada acabou não aproveitando. Mas quando ela crescer, a gente vai voltar. Tá bom. A gente tem que dar mais uma paradinha. Aproveita e manda a sua participação para cá, seu WhatsApp 19 99675 5600, ou se você preferir, ligue no nosso call center 19 3871 9620. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.